Epístola de Paulo a Tito, capítulo de número 1, Novo Testamento. Tito, capítulo 1, depois de 1ª e 2ª Timóteo, Tito. É capítulo 1, versículo, nós vamos ler o versículo 1 a 4, mas nosso treinamento aqui vai ser só nos versículos 1 e 2, tá? Tito, capítulo 1, versículo 1 a 4. Vou ler, hein? Paulo, não tem aqui, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de nosso Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Te louvamos nessa hora, te agradecemos, podermos estar aqui nesse tempo de sermos treinados, Senhor, quanto ao ministério, à sua vontade para cuidar da igreja local. Pedimos ao Espírito Santo que nos dê discernimento, Senhor, da tua palavra e mostre-nos mais e mais a sua vontade. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. É uma coisa nova para vocês. Isso eu faço há pelo menos por baixo 10 anos com os irmãos de Angra dos Reis. O que é isso aqui? Eu poderia dizer, sem sombra de dúvida, que para vocês vai ser novo, mas isso já existe dentro de mim há muito tempo. Seria o curso ou Centro de Estudos Prega a Palavra. É CEP, mas não é CEP de endereço da casa. Eu digo CEP porque fala do Centro, né, de Estudos Prega a Palavra. O que é isso? A gente poderia dizer que é um auxílio para a igreja, nos auxiliar na igreja, no sentido de que alguns irmãos passem a entender a vocação, ministério, chamado, porque hoje, quando a gente ouve um pouco sobre igreja local, reunião da igreja, tem muitas coisas que a gente poderia dizer, será que isso é uma liderança cristã? Será que essa gente aí faz parte do chamado do Senhor? Então, eu acredito que a escola de profeta está dentro desse centro de estudo prega a palavra. A gente poderia dizer centro de estudo bíblico, né? É um lugar que a gente se concentra como a escola de profetas, lá de 2ª Reis, né? Quando ali os discípulos de Eliseu, né, estavam com ele, Eliseu reuniu os seus discípulos em torno de si. Ou Paulo, que naquele ensejo de pregar o evangelho, ele chegou a um certo lugar e ele percebeu que existiam muitas igrejas e necessitava de ensinamento. Então, nem sempre o que a gente pode ser feito aqui pode ser feito na hora em que o Marco Vinícius vai estar explicando a palavra, porque é um ambiente mais geral, com a igreja. E nem toda a igreja está em conformidade com isso que a gente vai falar hoje aqui. Então, o centro de estudo, o treinamento bíblico que a gente quer fazer, é primeiro para direcionar a gente. Então, eu quero começar com vocês falando sobre a questão do ministério, né? Uma coisa que a gente poderia dizer um pouco assombrosa, né? Hoje, quando você fala de ministério, as pessoas ficam um tanto, assim, deslocada, porque tem tanta coisa que chamam de ministério na igreja que as pessoas
hoje acha que, primeiro, o ministério surge de algo que apareceu na cabeça de alguém. E eu queria contar três fatos, e ao decorrer, a gente poderia até entrar mais em homens, né, que foram chamados para isso. Há uma história chamado muito peculiar para a igreja. A gente percebe um irmão, foi um pastor batista, muito conhecido na história da igreja, chamado F.B. Meyer. Isso aqui é para a gente aguçar que Deus chama as pessoas. E quando Deus chama, Deus coloca o seu sentimento, o seu desejo no coração da pessoa. E ainda jovem, F.B. Meyer compartilhou o seu chamado para o ministério em carta a um amigo. Ele queria, né, quando a gente recebe algo do Senhor, a gente quer compartilhar com as pessoas aquilo que o Senhor está dando para a gente. E F.B. Meyer disse assim, em nome da nossa amizade, eu não quero esconder de você, meu amigo. Na verdade, de ninguém, eu não quero esconder o meu chamado de ninguém. Lindo, né? Ele é chamado e ele tem pessoas próximas dele. E ele falou: quero compartilhar com você, e se possível for com outras pessoas. E Maier diz assim: então, para ser direto, eu decidi meu futuro e com o auxílio divino de Deus, Maier diz: eu serei um ministro do Evangelho. Posso imaginar sua surpresa, mas este é um fato. Só quero acrescentar que me parece não haver objetivo mais nobre do que viver inteiramente devotado ao único propósito de levar os outros a conhecer aquele que tanto fez por nós, que é Jesus Cristo. E Maier termina dizendo assim para esse amigo, né? Quando comparadas com a vida futura, a terra e suas carreiras, em qualquer área, em qualquer nível, Maier diz, beiram a algo que não tem sentido. Percebeu, irmãos? Esse aqui é F.B. Se você não conhece, depois você joga, dá um Google e pesquisa quem foi F.B. Você vai entender quem é F.B. Foi um gigante espiritual ao longo da história da igreja. Há um outro, muito conhecido também, F.B. Meyer viveu em Londres. Só para você ter noção de quem ele é contemporâneo. F.B. Meyer foi contemporâneo de D.L. Moody, de Spurgeon, Austin Sparks. Ele teve no seio de pessoas que viram muitas coisas sobre o Evangelho. O outro é J.C. Ryle, que tem, né, 4 comentários de Mateus, Marcos, Lucas e João. Também era um londrino de Liverpool e era assim alguém muito influenciado, né, por muitos mestres da história da igreja. E ele diz assim, quando chamado por Deus, J.C. Ryle diz assim: eu me senti compelido a fazer o que Deus mandou que eu fizesse e não vi nenhum outro rumo possível na vida para mim. Eu não sei vocês, irmão. Tem que ter algo que mexe com o seu coração, com o seu interior, com a sua vida. Que Spurgeon chega a dizer naquela uma série chamada Lições aos meus alunos, é uma obra excepcional com 3 volumes. São 3 volumes que ensina sobre o ministério, chamado, riquíssimo, Lições aos meus alunos. Num desses livros, Spurgeon diz assim: se você acha que não foi chamado para o cuidado da igreja local, procure um trabalho. Entendeu? Porque, irmãos, o chamado, ele urge. O tempo que a gente vive, as pessoas não pregam a palavra. É claro, irmão, a gente não convive com isso. Liga a televisão, o que, é que você não encontra? A palavra. Liga o rádio, você não encontra a palavra. Busque em revista, o que, é que você não encontra? A palavra. Hoje urge que a igreja, como Riley diz, eu me senti compelido a obedecer o chamado do Senhor.
Porque não é como você fez um curso de 6 anos para ser médico e sai com um diploma e entra para fazer um estágio. Inclusive, o homem mais famoso ministerialmente desse século é Martin Lloyd Jones. Depois de se formar e tá, né, ali graduando como um grande médico da sua época, ele entende que Deus havia o chamado. E não tinha formação acadêmica. Ele nunca pisou numa faculdade teológica, para você ter noção. Mas se rodeou de livros que o direcionaram. Mas tem um outro aqui, que esse Lloyd Jones, ele diz assim, quando ele foi chamado, ele diz assim, foi a mão de Deus que me tocou e me conduziu durante toda a vida e me separou para a obra e o ministério que eu tenho hoje. Ele era um médico, irmãos. Sabe quem era o discipulador dele dentro da medicina? Thomas Holden. Bota e dá um Google, Thomas Holden, você vai entender quem é Thomas Holden. É o maior cirurgião da história em todo o tempo. Mas o chamado de Lloyd Jones urgiu e ele o obedeceu. A questão toda é que ser chamado para quê? Ser chamado, Deus me chamou para o ministério. A primeira coisa que você tem que entender se você é chamado, você lembra o texto que nós lemos? Paulo, primeira coisa que Paulo entendeu, ele era o quê? Servo. O que é servo? A palavra servo, no original grego, ela tem uma conotação linda, é doulos. Doulos tem um sentido de escravo e aponta para completa disposição daqueles que querem servir ao Senhor. Só que existe uma outra expressão para servo, que é o perete. Essa expressão aqui é diferente de doulos. Doulos é igual a escravo. O peretes é diferente. Quando você pega a visão do servo escravo, como Paulo mostra, essa segunda palavra, o perete, tem uma conotação muito maior. Ela faz uma alusão metaforicamente sobre um navio. E o navio, quando você pega, vamos usar o exemplo de um muito conhecido chamado Titanic. O Titanic tinha quantos compartimentos? Tinham 3. O primeiro compartimento era para os nobres, os ricos, onde estava a orquestra, as pessoas com dinheiro, boa comida. O segundo compartimento era a classe média, que não podia passar para o terceiro compartimento. Só que a parte da ralé ficava onde? Embaixo. É daqui que você tem a expressão uperete. Quem é os uperetes? Os uperetes eram aqueles que faziam a embarcação funcionar, andar. Ou seja, num contexto, eles eram... Na verdade, eu gosto mais dessa palavra uperete no grego, para servo, do que doulos. Doulos é muito fraquinho. Mas se você quiser entender um pouco disso, tem um livro de John MacArthur chamado Escravos. Você vai entender muito sobre o que é ser escravo de Cristo. Mas o perete tem a conotação de escravo de escravos. Olha, é servo dos servos. Então, o que Paulo está mostrando? Que todos nós chamados para o ministério, primeiro, nós não somos, irmãos, nós não somos servos simplesmente para aparecermos. Quem nós somos? Nós somos escravos de Jesus Cristo na igreja. Nós não somos estrelas, pop, star. Nós não somos celebridade. Nenhuma conotação dessa cabe para servo. Servo não pode ser estrela na igreja. Servo não é popstar na igreja. Ele não é celebridade. A atenção não é dele. Não é para ele. O espetáculo
que hoje você vê na liderança contemporânea não denota o doulos nem o uperetes. Por quê? Um servo do Senhor, quando você pega o Antigo Testamento, você olha para o Antigo Testamento, como é que a primeira pessoa aparece num chamado para conduzir, guiar os filhos de Israel? Quem é? Primeiro é Moisés. Qual é a figura? Moisés ficou 40 anos aonde? No Egito. Nesse período do Egito, Moisés foi capacitado, ele se tornou juiz, diplomata, cientista, biólogo, professor, engenheiro, magistrado. A formação acadêmica de Moisés é no Egito. Só que o Egito não é uma conotação para aqueles que vão ser chamados para o ministério. O que o Egito era? Um centro de formação secular para Moisés. Eu estudei. Isso não quer dizer que você vai virar servo para a igreja. Olha a capacidade de Moisés. Então, os primeiros 40 anos de Moisés é de formação secular. O segundo 40 anos de Moisés é onde? Deserto. Por quê? Primeiro período ele está capaz, e quando ele se viu capaz, ele falou: vou libertar o povo. E Deus falou: não vai. Deus expôs Moisés, Moisés saiu fugido porque tinha matado um egípcio e enterrado o egípcio. Depois daquele período, ele sai, e o que acontece? Ele vai para as bandas dos seus familiares e chega lá na família do seu tio Jetro. E quando ele chegou lá, o que ele foi fazer? O que o deserto tinha para Moisés? Ovelhas. Agora, como que um cientista vai ensinar a ovelha? Como que um biólogo vai pregar para a ovelha? Como que um jurista vai... Não tem como. A ovelha faz o quê, irmão? Bé! Vou falar da ciência quântica. Ela só vai berrar. Então, o que é o chamado de Moisés? Não é nos primeiros 40 anos. É no deserto, o segundo período de 40 anos. Na verdade, coloca 40 mais 40 é igual 80. Quando que Moisés foi chamado? Quantos anos Moisés tinha? 80 anos. Sabe quando o F.B. Meyer foi chamado? 80 anos. A gente pensa que ser chamado para ser servo, doulos ou uperete, escravo de Cristo, ou servo dos servos, é que nós resolvemos acordar de manhã e temos instrução acadêmica e agora nós vamos cuidar da igreja. Não é, irmãos. Cuidar da igreja não é pela sua capacidade humana, nem secular, nem ideológica. É por isso aqui, Josué 1:2 diz assim: Moisés é meu servo. Quem é Moisés? Servo. E como que o servo Moisés, já ali na escola do deserto, ele é chamado através do encontro com Deus na sarça ardente, de Êxodo, capítulo 3. Ele estava pastoreando e, de repente, ele viu uma árvore. Engraçado, né? Quando ele viu a árvore queimando, ele chegou para perto para ver o que estava acontecendo. Quando ele chegou, ele viu a sarça ardente, que não se consumia, ele ouviu uma voz: Moisés! Moisés! Tira a sandália dos... Primeira coisa para um servo é tirar as sandálias. Quer servir a igreja? Não pode ser calçado. Quais eram as sandálias de Moisés? Toda a sua capacidade, sua instrução, toda a teoria que ele aprendeu no Egito, irmãos, vale
Claro que valeu. Como que Moisés escreveu Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra. E Moisés entendia, ué. Moisés tinha uma mente sóbria. Como que ele falou da dieta sagrada em Levítico? Como que ele fala da recordação da lei? Porque ele era um jurista. Então ele entendia sobre a lei, o decálogo, os 10 mandamentos. Por isso que até hoje, quando se forma, você tem que fazer juramento em cima de quê? Da Bíblia. Por causa de Moisés. Então, irmãos, Deus quer usar a sua capacidade natural dentro da espiritualidade que ele vai te dar, mas tira a sandália dos seus pés. Já percebeu as pessoas como são arrogantes hoje? Não porque eu conheço isso, porque eu li isso, porque, irmãos, isso é mínimo para Deus. O que Deus quer, não só como Moisés chamado, mas Abraão. Quem era Abraão? Servo. Já mudamos, saímos de Moisés para Abraão. Moisés é o primeiro chamado. Quem é o segundo chamado na história do Antigo Testamento? Abraão. Quem é Abraão? Chamado, Gênesis 12. Ninguém se colocou para cuidar de nada sem ser chamado. Ninguém pode se colocar para servir a Deus se Deus não chamá-lo. Amém, irmãos? Deus tem que chamar, Deus tem que te impulsionar. Deus apareceu para Abraão aonde? Onde Abraão vivia? Em Gênesis 11. Onde ele estava? Babel. Babilônia é lugar de confusão. Ninguém entendia nada e Deus chamou o homem para dar entendimento. Abraão, sai da terra, da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Gênesis 12, 1-3. Farei de ti uma grande nação. E quem tu abençoar, vai ser abençoado. E quem tu amaldiçoar, vai ser amaldiçoado. Abraão saiu não. Quem saiu? O pai dele. Ele não tinha força. Já percebeu que às vezes Deus chama a gente para cuidar da igreja, dos irmãos? A gente fica naquela, chove não molha. Será que é? Será que não é? Será que é? Será que eu estou sendo pressionado? Não, irmãos. Quer ver? Salmo 105, 42, o salmista diz assim: porque estava lembrado da sua santa palavra, Abraão, o seu servo. Amém, irmãos? Abraão foi chamado porque ele era servo de Deus. Primeira parte do chamado, Moisés é quem? Servo de Deus. Quer saber se você é chamado? Se você é escravo de Jesus Cristo. Você não é escravo de líder da igreja, de ministério da igreja. Hoje, o que tem pessoas servindo porque servem aos outros. Por causa do dinheiro, por causa da posição. Não, irmão, nós servimos porque nós somos servos do Senhor. Olha Davi. Davi, quem é Davi? Dos 8 irmãos, dos 8 irmãos, o profeta Samuel não se lembrava de Davi. Mas quem é chamado? É Davi. Passou 7 irmãos. Vai e vem, Deus falou: Samuel, você só vê a aparência. Eu vejo o coração. Porque, na verdade, o que hoje a liderança cristã almeja? Aparência. É o melhor carro, a melhor roupa, até em questões da igreja. Aqui mesmo, eu fui aqui, os irmãos viram eu ministrando e falaram: rapaz, quando eu cheguei, eles perguntaram: cadê seu carro? Onde está seu irmão? É igual Davi. O que Samuel buscava? Aparência, estrutura, boa pinta. Claro, irmão. Às vezes Deus te chama dentro disso. Moisés não foi capaz, mas Abraão não tinha a capacidade de Moisés, e muito menos Davi. Quem é Davi? Quando você pega os Salmos, Davi diz assim, quando ele está falando do chamado dele como servo de Deus, quando Samuel encontra Davi e unge Davi, ele vai dizer num dos Salmos, ele diz assim: Deus me encontrou atrás das ovelhas malhadas do meu pai. O que Davi estava fazendo?
o oitavo da casa. O que ele está fazendo? Fala. Pastoreando. Ele não começa a pastorear quando é oficializado, entendeu, irmãos? Por isso que pastores na igreja não é ofício. Eu luto contra isso, essa onda de que é ofício. Tem um bando de gente oficiais na igreja que não pastoreia ninguém. Tira o dinheiro dele, tira o salário dele, tira a organização que está sobre ele. Ele não vai atrás de ninguém. Quer saber quem é pastor? Compre uma autobiografia. Você quer entender ministério? Eu queria entender ministério pastoral. Compre a autobiografia de George Miller. Nunca mais você vai querer ser pastor depois que você lê esse livro. Nunca mais a autobiografia de George Miller. Não tinha junta missionária, não tinha junta pastoral, não tinha igreja local para bancar o ministério dele. E sabe quantos orfanatos ele abriu em Londres? Milhares. Sabe quem foi visitar George Miller? Charles Randall Spurgeon. George Miller, porque Spurgeon ficou boquiaberto de entender que Deus usava aquele homem porque ele era um simples servo do Senhor. Nunca pediu uma oferta para cuidar dos orfanatos. Não tem alguma coisa errada hoje? É tanto dinheiro, é tanto carro, casa de praia, isso é moto importada. Tem um agora que eu descobri que ele mora em Londres. O outro, um famosão do Brasil, ele está nos Estados Unidos. E tem um que disse que vai fazer uma graduação nos Estados Unidos, que está voltando para o cuidado da igreja. Me pasme, irmãos. Por favor, irmãos. A gente parou de ler a Bíblia. Olha como Deus chama Davi, diz assim, no 2 Samuel, depois da unção. Ele diz assim, vai e dize ao meu servo Davi. Entendeu? Foi Deus que falou, Samuel, vai lá e fala que Davi é o quê? Meu servo. Sabe o que a gente tem demais? Como eu falei, estrela, celebridade, teólogo, não tenho nada contra isso. Está aqui. Quem indicou ele para o seminário foi eu. Mas ele sabe o lugar dele. Nós não estamos atrás de pompa. Nós não estamos atrás de prestígio. Porque eu sei que a vocação dos servos do Senhor não nasce num seminário. Nasce de joelho no seu quarto. Nasce na sua devoção com sua família, com sua mulher, com seus filhos. Quer saber se você é chamado, você o quê? Serve. Por isso que Marcos 10:45, ele diz assim, que Jesus não veio para ser servido, mas veio para ser servo. Aqui está a questão. Ele veio só para ser servo. E hoje, ninguém quer servir mais na igreja. Se lembra? Tito 1, Paulo, servo. Grêmio Paranaguá, depois pesquisa, Grêmio. Foi chamado para estar com os irmãos, né? E alguns irmãos, preocupados, falaram assim, irmão Grêmio, em nome de quem que a gente vai te apresentar? Quem te fala quando a gente apresentar o irmão? Grêmio é muito simples. É um dos irmãos mais famosos da internet hoje. Grêmio Paranaguá. Aí Grêmio falou assim no ouvido do irmão, anuncia aí que eu sou um mendigo com uma sacola de lixo nas costas. O irmão falou, que é isso? Mas é isso que nós somos, irmãos. Você acha que nós somos melhores que os outros irmãos? O nosso chamado é como de Josué. Diz assim, Josué 24, no final do livro de Josué, versículo 29, diz assim, depois dessas coisas, depois de que Josué sucede Moisés, Josué não entrava lá na presença de Deus, ele ficava no sopé do monte, mas ele viu Deus falar com Moisés, seguiu a mesma vocação que Deus havia dado a Moisés, só que no final o ministério não era de Moisés, por isso que o meu ministério não é o seu, você entendeu?
Você não está debaixo do ministério do Fábio. Por isso que eu creio que igreja local tem que ser autônoma. Cada igreja responde diante de Deus, porque nós não temos ministerialismo. Você entendeu? Cada igreja tem um irmão ou um grupo de irmãos que cuidam da igreja. E aqui termina assim, depois dessas coisas. Sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, andou com Moisés. Você imagina alguém que anda com Moisés? O que ele deveria ser chamado? Superstar. Rapaz, com quem que você andou? Eu andei. É o homem que tirou Israel do Egito. Cruzou o mar. Ficou no deserto, viu os milagres. O Monte Sinai pegou fogo. E de repente esse simples servo chamado Josué só é servo, irmãos. Que a gente não perca a visão de que se Deus quer nos chamar, que a gente seja servo dos outros. O maior ministério para mim não é de pregar, é de servir, irmão. Pessoas não querem servir hoje, eles querem o quê? Ser servido, o melhor é para ele, a melhor casa é para ele, o melhor carro é para ele, as melhores coisas são para os filhos dele. Não, irmão, no Novo Testamento, assim como no Antigo, primeiro, por que a gente tem que se tornar servo? Porque primeiro nós não somos chamados para ministrar a igreja. Qual é o problema? Que a gente acha que ser chamado, o chamado do Fábio é para ministrar a igreja, você está enganado, irmão. Eu não sou chamado para ministrar ninguém. Quer ver? Quando você pega 1 Coríntios 1,9, Paulo diz assim, fiel é Deus, o qual nos chamou. Para que nós somos chamados? Para comunhão. Entendeu, irmão? Primeiro chamado dos servos é para ter comunhão com o Filho de Deus. Você quer saber se você é chamado? Se você primeiro mantém comunhão com Deus, Filho de Deus, com o Espírito Santo. A maioria das pessoas estão tão envolvidas com a obra de Deus que perderam a comunhão com o Filho de Deus. Que hoje você nem precisa sentar para estudar livros para preparar mensagens, sabe por quê? É só ir no site GPT. Está tudo pronto. Bota lá, sermão. Ponto 1, aparece. Ponto 2. Irmãos, hoje nós estamos numa era que ninguém prepara mais nada, nem orar, ora. Porque nós esquecemos que 1 Coríntios 1,9 é o nosso primeiro chamado como servo, chamado para ser do Filho de Deus. Você não é chamado para ser de ministério de ninguém, amém, irmão? De obra de ninguém. Esse é o problema da igreja atual, que tudo que gira em torno do chamado ministério é dos homens. Vai para lá, vem para cá, faz isso. Tá ele aqui que não mente, que eu não... Quantas vezes eu perguntei qual é o seu tópico? Quantos pontos? O que você está falando? O que você está pregando? Irmãos, a única coisa que eu insisto com um chamado é que ele tenha, primeiro, comunhão com Deus. Viva na presença de Deus. Ame a Deus, conheça a Deus, se aprofunde em Deus. Porque quando você entra nesse ambiente da comunhão, vai surgir uma segunda coisa que a igreja perdeu. É santificação. Está aí a banalização dos servos do Senhor. Nada de santo. Eu vi um dançando na rocha. Outro se veste de chapolim colorado. Eu vi uma que pintou o cabelo de roxo. Eu vi um que está se programando para sair no carnaval dizendo que está evangelizando. O que é isso, irmãos? Olha só, 1 Coríntios 1,2. 1,9 fala que você precisa ter comunhão com Jesus Cristo. 1,2, Paulo diz à igreja de Deus que está em Corinto, não mesmo chamados para ser santo. Nós somos chamados como servo, primeiro, não é para cuidar da igreja, é para viver para o Deus da igreja. Entendeu?
Por isso que está um monte de gente aí falido espiritualmente. É tudo no mecânico. Tem carro bom, tem casa boa, tem casa de praia. Mas ele não tem mais comunhão com Deus. Mamon é o Deus deles. Servem porque tem dinheiro na conta. Tira o dinheiro da conta. Porque nós primeiro somos chamados, à luz de 1 Coríntios 1:2, primeiro, somos chamados para ter comunhão. Segundo, para ser santo, separado, irmãos. Santo não é no sentido do conceito romano, dos clérigos e leigos, que você fica num monte escondido, não. Ser santo é ser separado em todas as coisas, no seio da sua família, como um homem vivendo no meio da sua casa, mas um homem santo, um ministro santo, com vocação santa. Por isso que o chamado, se lembra de Moisés, é tira a sandália, porque quem é o Deus que estava dentro da sarça? Qual é o nome do Deus? Deus Santo, entendeu? Então, todos os chamados, somos chamados para sermos santos. 1 Pedro, né? 1,15, sede santos, irmãos. Sabe o que aconteceu hoje? A maioria dos ministros não são santos. Temos agora vou dar o nome dele, que ele já caiu. Steven Lawson. Você sabe quem eu estou falando. Durante 6 anos ele mantinha relacionamento sexual com uma jovem. E pregando. E não é pregador disso aqui não, irmãos. Ele sabe. Pregava onde, Vinícius? Fala aí. Conferência Fiel. Colégio de Pastores. Tabernáculo Metropolitano de Spurgeon. Ligoniero, Ministério de Sproul. Sabe o que faltou para esse santo que eu tenho orado muito para o Senhor reerguer? Steve Lawson. Gigante. Se você lê os comentários bíblicos de Steve Lawson, você fica chocado. Ou seja, pode-se ser servo de Deus sem comunhão com Deus e sem a santidade de Deus. É o que mais você vê. O cara está pregando, mas ele tem 3 mulheres. O cara está pregando, mas ele rouba o dízimo dos irmãos. Então que o Senhor mostre que, segundo Paulo diz assim, né, para Tito, primeira característica de um ministro, ele é servo. Segundo, irmãos, é até uma coisa sem sentido hoje. Paulo diz, eu sou apóstolo. Virou febre. Apóstolo. Hoje todo mundo quer ser apóstolo. Paulo era apóstolo porque ele viu Jesus ressurreto no caminho de Damasco. Ele ouviu a voz do chamado do Senhor, Saulo, por que me persegues? E ele falou, quem és tu, Senhor? Ele falou, eu sou Jesus. Então, por que Saulo é apóstolo? Porque ele é chamado. Então, na categoria apostólica, não temos apóstolos hoje, amém, irmãos? Cessou o ministério apostólico. Mas todos nós, porque a palavra apóstolo no grego é apostelo, significa mensageiro ou enviados. Quem são os apóstolos? Todos os enviados para proclamar a palavra de Deus. Não é uma classe mística de pessoas sobrenaturais, mas são servos de Deus que têm. Se lembra? À luz de 1 Coríntios 1:9, tem comunhão com o Filho de Deus, conhecem uma vida de santidade com Deus, e eles, por isso, eles são mensageiros enviados. Hoje nós vamos ter um mensageiro enviado de Deus, irmão. Por quê? Olha só como diz 1 Coríntios, Atos 26:19. O que mantinha essa direção de Paulo? Uma visão. Apóstolo tinha visão celestial. Atos, capítulo 26, versículo 19. Então, nós precisamos de uma visão. Qual é a visão que a gente precisa ter para cuidar da igreja? Para pastorear os irmãos? É a nossa visão? Não. Você quer saber qual é a visão celestial de Paulo? Vou te mostrar.
Está dentro da carta aos Efésios. Capítulo 1. A primeira parte da visão de Paulo. Qual é a visão que Paulo teve? Da salvação. Quer saber se Deus te chamou? Você tem que pregar que Deus salva pecadores do inferno. Primeira visão de Paulo. Salvação. Efésios 1. Qual é a segunda visão de Paulo? Qual é a segunda visão de Paulo? A graça de Deus. Efésios 2. Se você é chamado, você tem que ter uma visão de que ninguém é salvo por obras, pelo que faz. Não, todo mundo é salvo por graça. Se alguém prega lá onde você está reunido e não tem o elemento graça, foge. Ele não é mensageiro, ele não é apostelo, porque o apostelo ele era um embaixador, porque todo rei enviava uma embaixada para representá-lo. Isso é a visão apostólica. Então ele ia como um proclamador do rei. Quando ele chegava, ele falava o quê? Assim diz o rei. Ele não falava o que ele pensava. Era o que o rei dizia, era o que ele tinha que falar como embaixador do rei. Amém, irmão? O que é um comissionado mensageiro do evangelho? É um embaixador de Cristo. Não é do ministério de Fábio Falcão, da igreja de Fábio. Ele é enviado por Deus para falar sobre Jesus Cristo. Isso é a visão de Paulo. Terceira coisa, tem que ter evangelho. Quer ver um falso líder? É quando não tem o evangelho. Faltou o evangelho, ele é falso. Ah, mas ele prega. Prega sem evangelho, não tem salvação e não tem graça. Paulo chama o evangelho de riquezas insondáveis. Não dá para comparar, para mensurar. É riquezas que não se contam. Isso aqui é para quem ministra. Percebeu? Na nossa cabeça vai passando. Reprovado, né? Quando eu aprendi isso, na minha cabeça eu ficava assim, reprovado. Quarto, qual é o quarto? Ministério. Isso aqui nem dá para explicar. Efésios 4. Todo enviado tem que saber o que é ministério, irmãos. Sabe o que está acontecendo hoje? Chama um pastor que não é pastor. Presbítero que não é presbítero. Diácono que não é diácono. Irmão que não é irmão. Grêmio Paranaguá diz que as pessoas estão confundindo, é até engraçado, anonimato com anão no mato. As pessoas pensam que ministério é uma placa. Ministério fulano. Irmãos, quer entender ministério? Lê depois. Efésios 4, 7 a 13. Se não enquadrar aqui, não é ministério. É grupo dele. Quinto, a igreja. Isso aqui é a maior confusão. Efésios 5. A natureza, a vocação e o chamado da igreja. Ninguém sabe o que é a igreja hoje. Diz que igreja é A, B, C, D, E, F. Não, tem que ler lá em Efésios 5 o que é a igreja. E Paulo usa uma figura de marido e mulher. Por fim, 6, batalha espiritual. Guerra. Somos chamados para a guerra, amém, irmão? Viu o que aconteceu quando chegamos aqui? O que estava acontecendo lá fora? Você acha que aquilo ali era normal? Se você vai aprender o que é salvação, graça, evangelho, ministério, igreja, você está envolvido num campo de batalha, querido. Entendeu? Isso aqui é um resumo daquilo que Paulo chama de apóstolos. Se alguém é um enviado por Deus, com uma comissão de Deus, na pregação dele tem que ter... Observe bem, se na pregação dele daqui a pouco não tiver salvação, graça, evangelho, ministério, igreja ou batalha, não é que isso tudo tem que estar. Isso aqui é uma conferência. Uma dessas coisas tem que estar, senão nós vamos pegar ele. Tá falando, vamos fazer igual o pastor, vamos fazer igual aquele pastor, o Raul Gil.
pega o seu banquinho. Por que, irmão, ser chamado, esses servos, com tudo isso que eu falei aqui, chamados por Deus, eles têm que ter três aspectos no ministério dele. Nós nem vamos entrar, senão nós não vamos ter muito tempo. Mas tem que ter três aspectos. Já falei um, evangelho, edificação e esperança. Esperança. O ministério na igreja, ele tem que ter essas três coisas. Vamos lá voltar para Tito. Paulo diz assim a Tito, no versículo de número 1 e 2, Paulo diz assim, Paulo, servo, vimos o que é o servo, vimos o mensageiro, que tem que ter aquele quadro todo, né, do mensageiro. Se lembra aí? Anotou aí? Se você for entrar para cuidar da igreja em qualquer aspecto, se a mensagem não circundar da salvação à guerra espiritual, você não é chamado. Tem que ter pelo menos um. Só que Paulo continua assim, ó, em Tito 1, ele diz assim, para que é o nosso ministério? Pode ser para promover a fé. O que é o nosso ministério? Nosso ministério não é nosso. Nosso ministério é para evangelização. A primeira obra que Deus nos confia é para pregar o evangelho às pessoas. Quer saber se você é chamado? É se você não deixa nenhum ser humano passar do seu lado sem ouvir, pelo menos, Jesus te ama. Vou te contar uma experiência. Certa feita, D.L. Moody foi o maior evangelista na história da igreja, antes de Billy Graham. E Moody chegou em casa depois de sair, pregar a palavra, e foi dormir. Naquele sono que estava incorrendo em Moody, a voz do Espírito Santo falou, você não pregou o evangelho. E Moody acordou. Não falou nada para ninguém. Ele pregou para a igreja. Pregar para a igreja é uma coisa, pregar para as pessoas é outra. Evangelizar, irmãos, não é pregar para todo mundo. Quando você pega Paulo sendo chamado para a pregação do evangelho, quando você pega lá Paulo, né, ele depois que é salvo, ele entra em Damasco e começa a fazer o quê? Pregar que Jesus é o Filho de Deus. Chega em Jerusalém, o que ele faz? Prega que Jesus é o Filho de Deus. Aí começa a causar confusão. Começa a pregar aqui, igual vocês fazem aqui, mais e mais e mais e mais e mais. Prega lá no mercado, prega. Prega lá onde você trabalha, irmãos. O que fizeram com Paulo, que havia sido convertido? Foi claramente, pegaram Paulo, desceram por um cesto e mandaram ele para casa, para Cilícia. Porque Paulo estava causando problema. Se pregar, vai ter problema. Porque o grande problema é não pregar o evangelho. Então Moody falou, não tem ninguém, Senhor, em Londres essa hora da noite. O Senhor falou, grita. E Moody gritou, Jesus foi enviado pelo Pai para morrer pelos seus pecados. Se arrependam. Se convertam dos seus maus caminhos. E voltou para dormir. Ele pregou ou não pregou? Não tinha ninguém. Mas no outro dia, irmãos, uma pessoa viu o evangelista Moody. Falou, senhor Moody, eu sinto que fui salvo. Aí ele perguntou, como assim? Quem pregou para você? Não, estava passando pela madrugada aqui perto do bairro e ouvi uma voz muito alta que falava que Jesus morreu pelos meus pecados. E Moody falou, foi eu que gritei, porque eu não havia pregado o evangelho. Viu, irmão? A necessidade que a gente tem, primeiro como chamado, é anunciar o evangelho, a fé. Quer saber se você é chamado? Se você ama as pessoas.
Certa feita em Londres, existe um rio que corta a cidade de Londres. E Spurgeon queria muito ir para o outro lado do leito do rio para pregar o evangelho, mas era só de barco e a hora já era avançada. É até ilógico, mas para pegar o evangelho é igual a causas sobrenaturais. Tem coisas que vai ser uma ação sobrenatural, irmãos. E ele chegou perto do rio e os irmãos falaram, como que você vai pregar o evangelho do outro lado? Aí os irmãos falaram, tem uma maneira. Deita e boia no leito do rio, que você... Spurgeon deitou e boiou e apareceu do outro lado do rio. É sobrenatural, irmãos. Mas Deus opera. Deus faz infinitamente mais, irmão. Extraordinário, tem coisas, mas é o desespero do coração do irmão. Porque pregar o nosso chamado. Romanos 10, 14, 15 e 16, Paulo diz assim, como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se ninguém for enviado? Entendeu, irmão? Primeira coisa, tem que ter ação sobrenatural do Espírito Santo para que aqui, se você é chamado, a primeira coisa, não é pregar aqui na frente. Primeiro você começa a desenvolver. Sabe como já ouviu falar de Billy Graham? Hã? Billy Graham? Quem já ouviu falar? Quem treinou Billy Graham? Fala para mim. Qual escola de profeta ele pertenceu? Qual o centro de estudo bíblico? Dá um nome para mim. Já li 3 biografias de Billy Graham. Ninguém fala. Mas tem uma biografia de Billy Graham que diz que muito jovem, Billy Graham ia para as florestas com seu pai e se perdia. Se perdia mesmo, fugindo. Porque ele não gostava de caçar, ele era diferente de tudo, por causa do chamado. Deus estava chamando o Graham desde jovenzinho. Então Graham olhava para as árvores e começou a pregar para as árvores. Então quando você pega os vídeos, bota lá no Google, Billy Graham pregando no Maracanã, você fica chocado. Como um homem pequenininho, irmãos, fala para 150 mil pessoas e leva o Maracanã a tremer e se prostrar diante de Deus, irmão. Deus treinou ele antes do seminário, antes do curso de teologia. Como as pessoas acham que vão começar a pregar depois que estudar? Não. Deus primeiro chama do ventre. Se lembra de Jeremias 1, 5? Antes que tu te formaste no ventre da sua mãe, eu te chamei. Chamado é antes do curso. É antes da escola do profeta. É antes do centro de estudo prega a palavra. É antes de tudo. Tudo. Primeiro eu tenho que ir para o Martin Busser. Não. Ele só foi porque ele já é chamado. É tipo assim, tem curso para ser pai? Você ficou quantos anos na faculdade? A faculdade de masculinidade, trocar fralda, acordar de madrugada. Gente, a própria natureza humana mostra que não existe curso para ser pai nem mãe. E por que para estudar a Bíblia tem que ter curso? Quem ensinou a Lutero? Fala para mim. Quem ensinou Calvino? Fala para mim. John Knox? Fala, qual o curso? Se Roma é que dominava. Foi Deus, irmãos. Foi Deus. Roma lia a Bíblia descosta para o povo. Estou mentindo? Em latim. Então, chamado necessita de pessoas que chamem os outros. Segundo, para a gente terminar, todo chamado tem que cuidar da igreja. Paulo diz no versículo 1, para o pleno conhecimento da verdade. Percebeu que hoje, o que falta na igreja? Fala para mim. Falta o quê? Edificação na verdade. Ninguém sabe nada. Você lembra que eu falei a listinha? Salvação, graça. Senta com pessoas que estão congregando há 50 anos e pergunta o que é ser salvo, o que é o céu, o que é o inferno, o que é o reino, o que é a trindade.
que é ser batizado nas águas? Ninguém sabe nada, irmão. Hoje nós vivemos essa carência que Paulo diz aqui a Tito. Tito, por favor, levem as pessoas a conhecer a verdade. Qual é a pergunta de Pilatos diante de Jesus? Você é a verdade? Pilatos estava atrás da verdade o tempo inteiro, irmão. Porque verdade aqui no grego é aletheia. O que é aletheia? É o que é real. Sabe o que a igreja não tem? O que é real. Porque os ministérios não são reais. Você senta para ouvir o cara, meia hora você está assim. Ué? Não tem verdade. Não tem aletheia. E Paulo diz: você precisa fazer 3 coisas, Tito. Primeiro, evangeliza, prega a palavra às pessoas. Segundo, faz as pessoas conhecer a verdade. Então, o que é essa verdade? Essa verdade é tudo referente à pessoa de Cristo, e Deus deu tudo isso à igreja. Paulo chega a dizer assim, ó, ele diz que os ministérios para a igreja é para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação. Cadê a edificação da igreja, irmãos? Se lembra lá da visão que ele dá da igreja para Pedro? É o quê? Sobre a sua pessoa, da revelação que o Pai te deu, disso que você viu sobre mim, eu farei o quê? Eu e... Cadê? Os crentes é tudo. Sabe por quê? Falta escola de profeta, ministério, não tem ministério. Quem é que traz o desempenho e a edificação para o corpo de Cristo até que todos cheguemos à unidade da fé? Ó, igual Tito, um conhecimento da verdade. Paulo vai dizer, conhecimento do Filho de Deus. A verdade é o Filho de Deus. A igreja não sabe quem é Jesus. Terceiro, para a gente terminar. Vamos sendo rápido. É a esperança da vida eterna. Primeiro, anuncia para as pessoas que dentro do seu chamado, a fé deles é uma fé que pode ser provada pelo fogo. Porque a evangelização, irmãos, tira as pessoas do fogo do inferno. Segundo, quem é evangelizado precisa ser o quê? Edificado. Se lembra a parábola que Jesus contou da edificação? Uma casa estava sobre a rocha e outra sobre a areia. Por que tem que ter essa palavra para edificar a igreja se você é chamado para o ministério? O que Vinícius vai fazer daqui a pouco com a gente? Depois de louvar, adorar o Senhor. Ele vai nos edificar. Se Deus te chama, você não pode ficar tagarelando, brigando, inventando moda. Por isso que eu sou contra debate. Fica debatendo. Debate não traz edificação. O que traz edificação para a igreja? É a palavra pregada. Hoje nós não vamos entrar. No nosso próximo encontro nós vamos falar que é pregação. Vou ensinar para vocês como se prega expositivamente. Como ler o texto, explicar o texto. É isso que eu faço há 15 anos. Eu leio a Bíblia. Se vocês verem meu vídeo, é isso que eu faço. Eu explico a Bíblia e eu deixo a igreja aplicar a Bíblia. Explico a Bíblia literalmente. A Bíblia é a Bíblia e não precisamos de atualizar a Bíblia. Segundo, a Bíblia é entendida geograficamente. Ela foi escrita por um povo, no seu tempo, naquela época, naquele lugar. Entendeu? Porque a gente precisa levar a palavra às pessoas. Ninguém vai ser edificado sem a Bíblia. E hoje o que tem na igreja? Tem tudo, menos a Bíblia. Então, por fim, é a esperança. Paulo diz assim, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Nosso ministério precisa ter um cunho. Se você foi chamado, aqui está a questão. Eu prego, eu evangelizo.
Eu ministro a palavra para as pessoas. Tem que ter uma coisa que você tem que gerar na igreja: esperança. Ó, Paulo diz a Tito, de que dá vida eterna. Se a sua pregação não traz escatologia para a igreja, você não prega. Você tem que saber qual é e mostrar para a igreja qual é o futuro dela. Para onde que os crentes estão indo hoje? Os crentes estão pensando que tem que viver aqui, comprar uma casa aqui, criar seus filhos aqui, colocar os filhos na faculdade aqui. E o futuro? O que o futuro tem para crentes hoje? Os crentes não sabem. Os crentes não sabem nada sobre a esperança futura. Então, se você evangeliza, você traz as pessoas para a comunhão da igreja, você tem que fazer o quê? Pregar a palavra para elas, estudo bíblico. Quando eu falei de ficar, dá estudo bíblico. Abre a sua casa, chama seus vizinhos. Por quê? A gente precisa levar as pessoas a conhecer a palavra, a verdade. Porque hoje a maioria das coisas é um verdadeiro matrix. Tudo não é real. Já percebeu? A vida hoje, dessa igreja contemporânea, nada é real. Não tem fundamento nenhum. Vindo o vento, balança a casa, cai a casa, não sobra nada. Por isso que hoje a igreja não tem esperança, porque ela vive de movimento. Chegou a igreja preta, todo mundo pinta de preto. Tem uma lá perto que o cara tirou a placa apostólica. Agora é a igreja do profeta. Piorou o troço. O que falta? Os crentes não têm esperança. Se você tem esperança, nada vai te mover. Quando Lloyd Jones assume a igreja de Londres, a igreja de Westminster, Londres é um país, né? Uma cidade. É uma cidade muito fria, né? A Inglaterra, né? É frio. E a capital londrina era um ambiente muito frio e os irmãos tinham um tabrado de teatro. E quando o Lloyd Jones chegou, o Lloyd Jones tinha 35 anos. Você imagina? Os irmãos chamaram o Lloyd Jones e falaram: o que nós vamos fazer aqui na comunhão da igreja? Ah, irmãos. Deixa eu mostrar. O Lloyd Jones falou: nós vamos estudar a Bíblia. Nós vamos ter duas reuniões: evangelismo para ímpios e edificação para crentes. E eles perguntaram: e o que nós vamos fazer com o palco do teatro? O Lloyd Jones falou: bota fogo para aquecer os irmãos. Entenderam? E ele ficou 32 anos em Londres, pregando, 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 pregando e pregando, evangelizando através das mensagens. Quer saber se você é ministro? Tem que evangelizar. E hoje eu vou mais longe. Vou mais longe. Evangelização, para mim, não é mais para ímpio. É para crente. Duro. No tempo de Lloyd Jones, era para ímpio. Hoje é para crente. Ele fez três coisas. Ele leu, explicou
e aplicou a Bíblia. Precisa de teatro? Não. Precisa de dança? Não. Precisa de acréscimos? Não. Precisa de quê? De nada. Amém, irmãos? Quer saber se você é ministro? É se você vai fazer da comunhão da igreja um monte de coisas. E agrupou. Um irmão falou assim para mim, eu queria ir num lugar. Aí eu falei, pega a sua família e vai lá em Niterói. E quando ele chegou em Niterói, ele não viu evangelização e nem edificação. Nem para ímpio, nem crente. Só que o irmão que cuida daquela comunidade de fé de Niterói, ele é muito famoso. Aí ele me ligou desesperado. Fábio, tudo aquilo que você me ensinou em São Gonçalo, eu não encontro aqui. Aí eu brinquei com ele, não, lá só tem essas coisas quando ele tá lá. Quando ele sai, tem balada, tem rock, dancinha. É a igreja do Renato Vargas. Dei nome ao boi. Tem forró, tem tudo. Entendeu? É complicado. Então não negocie seu chamado, amém? Não negocie aquilo que Deus te deu. Não troque seu chamado ministerial, o que você quiser chamar. Como Judas, que traiu o Senhor por quantas moedas? 30 moedas de prata. Ou como Esaú, que trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Ou como Pedro, né? Na metade do seu ministério, traiu o Senhor. E fugiu chorando, mas se arrependeu. Voltou. Então que nessa primeira parte a gente entenda o que é um ministro. Primeiro, ele é servo com uma mensagem para evangelizar o bairro onde ele mora, para pregar a palavra, que nós não vamos entrar na outra mensagem, nós vamos explicar o que é pregação expositiva, como se monta um sermão, a forma que se monta o sermão, como a gente estrutura e baseia a pregação, qual é a centralidade da pregação, quem é o centro da mensagem, aonde a mensagem termina e aonde ela começa. E eu queria dar para vocês agora 3 referências específicas. Compre ou baixe e-book, você vai na Amazon, tem até de graça, às vezes está lá. Primeiro livro que eu quero indicar de Martyn Lloyd-Jones. Esse livro eu li há 20 anos. O título do livro é Pregação e Pregadores. É uma série de mensagens, irmão. Lloyd-Jones nunca escreveu o livro, amém? Ele não era um acadêmico, ele era um pregador. Pregação e Pregadores, de Martyn Lloyd-Jones. Esse é o maior livro que eu já li em toda a minha vida. Tudo que você está vendo aqui agora de mim, aonde eu vou, vem desse livro. Mudou minha visão ministerial, meu compasso da pregação, meu ritmo da pregação. Esse livro você termina em pé na cadeira, começa em pé na cadeira e termina aos prantos de joelho. E quando você olha para a igreja, o cristianismo, acabou, Senhor. Martyn Lloyd-Jones. É o maior livro. Se você não lê esse livro, você não tem como pregar. Isso aqui aprendeu a pregar. Segundo livro é de Alistair Begg e Derek Pryme. Quer entender quem é o pastor, o presbítero, o diácono, diaconisa? Compre Alistair Begg e Derek Pryme. O nome do livro é Ser Pastor. Olha. Sabe quem é Derek Pryme? Ele é discípulo direto de Lloyd-Jones. Ele esteve aos pés de Lloyd-Jones durante muito tempo. E quem é Alistair Begg? Ele é um companheiro de Derek Pryme há 30 anos, sai de Londres e vem para a América e
transforma o ministério. Hoje a América só existe por causa de 2 ministérios: MacArthur e Alistair Begg. Se esses homens morrer, se a gente não manter a chama, o outro é Derek Prime, são os 2 autores. É o único livro, Ser Pastor. Se você ler esse livro, você vai ver que o ministério pastoral é uma farsa no Brasil. Farsa. Por isso que a maioria dos grandes pregadores nem indicam que eles estão nisso também. Terceiro, esse aqui saiu agora. John Piper, esse aqui é o exultação ou exaltação expositiva. Pregar não é pregar, irmãos. Pregar não é pregar. Você vai ver que exultação expositiva de John Piper, esse aí que é um massacre. Porque tudo que a gente entende hoje de pregação, a gente acha que é abrir a Bíblia, explicar a Bíblia, e quase sempre Deus não é o centro da pregação. Eu terminei de ler essa semana, muito humilhado, pedindo perdão a Deus e falando: Senhor, volta para a minha mensagem. Então, pregação e pregadores vai te dar um norte. Ser pastor, não, você vai ver que não é o que é esse conceito de pastor. Você vai ver que não é. Isso que você ouve. O pastor está enganado. O Alistair Begg, o Prime, rebenta, irmãos. Outro conceito. Que eles são londrinos. É de lá que vem Spurgeon, é de lá que vem Camp Morgan. E exultação expositiva é, sem sombra de dúvidas, depois de MacArthur, a igreja redescobriu a beleza de Deus através do ministério, né, de John Piper. Você lê a obra de John Piper, você nunca vai encontrar igreja, salvação, céu, inferno. Piper não fala nada disso. Piper só coloca um centro na mensagem dele: Deus. Lê Em Busca de Deus, que em inglês é Desejando Deus. Você vai ficar louco. A Paixão de Deus em Seu Filho, de John Piper. Você vai ficar louco. São coisas que ele sabe, a igreja não conhece. A paixão de Deus em Seu Filho. E agora saiu, né? A glória peculiar. Isso aí eu parei na primeira página e falei: Senhor, me converte. Te louvamos nessa noite, Senhor, pela maneira simples e graciosa, Senhor, que o Senhor conduziu o ministério de Paulo. Obrigado por Paulo, por ser esse ministro que hoje nos ajuda a entender que não somos superstar na igreja, nem os donos da igreja, os líderes da igreja. Nós somos servos dos irmãos. Somos aqueles do terceiro pavimento que levam a igreja ocultamente, como perguntaram a Spurgeon, como o seu ministério consegue ir adiante com muito poder. Spurgeon falou: não sou eu que levo o ministério, mas é que a igreja ora por mim. Senhor, que tenhamos o mesmo sentimento, Senhor, que não temos guiado igreja nenhuma em nenhum lugar, mas que somos escravos dos irmãos, somos servos, somos aqueles como o Senhor mesmo mostrou quando Tiago e João disputavam por poder e hierarquia. O Senhor tomou ali uma bacia, tirou as vestes e se prostrou e começou a lavar os pés dos discípulos. Nos ensina a lavar os pés dos irmãos, pastoreá-los com amor e graça. Também nos faça mensageiros fidedignos com uma mensagem bíblica. Não queremos ficar atrás de teorias. Nós queremos ser centrais e dizer que Cristo é que salva o homem do inferno. Não deixe-nos ficar atrás de teorias e causas. Não, Senhor, nós queremos ser simples e declarar a mensagem do Evangelho, que salva, que traz graça, que traz o Evangelho, o ministério, e que traz a igreja, e que traz a guerra no lugar certo.
também nos dê uma visão holística, uma cosmovisão que nós nos responsabilizemos, Senhor, em cuidar dos nossos vizinhos, pregar-lhes o Evangelho. Queremos ser ministros só de teorias teológicas, nós queremos amar os homens que o Senhor criou. Queremos abrir a boca e dizer: Jesus te ama, Jesus te quer, Ele quer te libertar. Ó Deus, nos ensina a evangelizar o nosso bairro, nossa casa, nossos filhos. Ó Deus, irmãos da igreja, nos ensina a edificá-los com a palavra fiel, abrir a Bíblia e explicá-los tintim por tintim, Senhor. Não queremos trazer dúvida para os irmãos. Também queremos trazer uma esperança futura da vida eterna. Queremos trazer a igreja para ficar presa aqui nas coisas terrenas. Queremos dar uma visão do céu e o futuro que nos aguarda, que em breve haverá novos céus e nova terra no qual habita a justiça, Senhor. Levanta ministros aqui na igreja local. Levanta o Isaac, levanta o Andinho, levanta o Valdeci, levanta o Gerson, levanta irmãos para estarem no presbitério, pastoreando-se e cuidando dos irmãos aqui, Senhor. Ergam um grupo de irmãos que se comprometam com a igreja, como o Senhor tem feito em Maricá, em Angra dos Reis. Ó Deus, faz isso aqui, Senhor, que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.